Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ian Colasso, professor de Direito Constitucional. Seguimos hoje na nossa missão de diagnóstico e correção da prova de segunda fase em Direito Constitucional do 39º Exame da Ordem. É bem interessante que o diagnóstico ele se repete exame após exame, o que pode demonstrar a vocês que é super interessante que a gente faça essa correção pormenorizada, porque pode ser que ajude no 40º exame ou exame da vida de vocês. Então é bem interessante. A espinha dorsal da disciplina de Direito Constitucional, ela se repete nas provas, com algumas habilidades cristalizadas e super importantes como a base em processo constitucional, em controle de constitucionalidade, remédios constitucionais e processo legislativo, vocês vão conseguir perceber. Só nessas três disciplinas, nesses três tópicos dentro da disciplina de Direito Constitucional, vocês conseguiriam resolver praticamente 75% da prova de vocês e obter essa aprovação tão sonhada. Então, vamos lá, vamos corrigir a prova do 39º exame com tranquilidade, identificando os pontos principais na peça e nas questões e para auxiliar que um exame futuro seja exitoso. Bom, começando pelo enunciado aqui da peça prático profissional, que foi aplicado no dia 21 de janeiro de 2024. O enunciado diz que a área central de um determinado município alfa, então a gente já anota a colocação específica aqui, não possivelmente diante de um legitimado, mas algo que pode interferir na competência da peça processual. Então, disse a área central do município alfa, cuja construção remonta a meados do século XVII, era mundialmente conhecida pela singularidade de sua arquitetura e pela beleza das obras de arte que ornavam tanto as fachadas como o interior de inúmeros prédios, em características que somavam ao título de patrimônio histórico da humanidade. Em muito potencializavam o turismo local, havendo grande procura por peças de artesanato. Primeiro momento que a gente vê a peça, talvez a gente já imagine alguns direitos que possivelmente estejam sendo violados. E aí o direito ao meio ambiente no seu aspecto cultural, o direito à proteção ao patrimônio histórico e cultural de um determinado local, por suas belezas arquitetônicas e belezas históricas, é um direito positivado dentre aqueles direitos que estão ali no final do texto constitucional. E é interessante que o examinador da OAB em Direito Constitucional, ele sempre vai trazer como fundamento da peça alguns daqueles direitos que estão ali ao final do texto constitucional, a partir do artigo 215, passando pelo 216, artigo 225. Sempre um desses direitos envolvidos estão ali naqueles direitos que a gente chama de direitos fundamentais heterólogos, que seriam aqueles que não estão no catálogo do artigo 5º e, por si só, são direitos fundamentais de igual importância e dimensão, já que não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Dentro dessa perspectiva, pessoal, vamos continuar aqui a leitura. Apesar do sucesso do artesanato local, verificou-se o surgimento de uma grande onda modernista, o que desagradou sobremaneira o prefeito municipal, que viu o risco de ser corrompida a identidade do município. Por tal razão, proferiu decisão, o prefeito municipal, por escrito, proibindo que os artesãos confeccionassem ou comercializassem obras de arte que não apresentassem compatibilidade com os padrões arquitetônicos e a história do município, sabidamente vinculados ao barroco. Aí foi um grande problema aí, talvez, do gestor. Ele queria proteger algo que era super válido, mas aí ele acabou limitando por demasiado o exercício de uma profissão e a liberdade artística de determinado grupo. Observem aí a ação. Então, a partir do momento que você identifica uma ação e uma ação que eventualmente é lesiva a direitos fundamentais, o exercício de direitos fundamentais, você já anota aí, porque talvez seja o ato coator específico que vocês vão combater, dependendo da peça processual que vocês vão utilizar. Então, proferiu-se decisão por escrito, proibindo que os artesãos confeccionassem ou comercializassem obras de arte. Perfeito? Vamos lá. Caso a determinação não fosse atendida, o alvará de localização do Centro de Artesanato, mantido pela Associação dos Artesãos do município alfa, seria cassado, o que geraria enormes prejuízos para o próprio sustento dos artesãos, pois é nesse local que comercializavam suas obras. Então, observem,
A sanção específica seria efetivamente limitar o exercício da profissão caso fosse descumprido a norma aí, abstrata proferida pelo prefeito municipal. Isso impactava demasiadamente na própria associação dos artesãos do município-alvo. Show? Vamos lá. A decisão do prefeito, contra a qual não era cabível recurso administrativo com efeito suspensivo. Olha que ponto interessante, pessoal. Em alguns pontos da peça, eu costumo dizer para os meus alunos, os 2 últimos parágrafos identificam qual é a natureza da peça processual. Já fazem você matar, acertar de cara qual a peça sem ter nenhuma dúvida. Uma das premissas em direito constitucional a gente vai ver. Para a impetração dos remédios constitucionais, dentre os quais o mandado de segurança, não é possível caber recurso administrativo com efeito suspensivo, ou algum tipo de recurso judicial da mesma natureza. Então, a decisão do prefeito, contra a qual não era cabível recurso administrativo com efeito suspensivo, já abre margem aqui para a possibilidade de impetração de mandado de segurança. Mas vamos com calma para a gente saber qual a natureza possível desse mandado de segurança e qual ponto do enunciado faz vocês terem certeza de qual a peça a ser redigida. Perfeito? Foi proferida a decisão do prefeito, então eu já sei que o prefeito é a autoridade coatora, no dia 10 de janeiro do ano de XX. Ao tomar conhecimento dos seus termos, a Associação dos Artesãos, então observem, quem terá legitimidade no caso específico para ajuizar ou impetrar ou interpor a medida judicial cabível é a Associação dos Artesãos, regularmente constituída e que funcionava há décadas e a qual estavam vinculados todos os artesãos em atividade. Observem que ponto interessante e importantíssimo para a peça de vocês. As associações, sabemos, elas têm legitimidade, especificamente associações municipais, elas têm legitimidade de determinadas categorias para a impetração de mandado de segurança, de forma expressa lá na Lei 2016. Contudo, existem alguns requisitos aplicados exclusivamente às associações, conforme o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal. Qual seria? O tempo de pré-constituição, a pré-constituição ano é exigida. E também é exigido que as suas atividades sejam vinculadas a toda aquela categoria específica em atividade, que foi exatamente os requisitos que foram cumpridos aí pela associação. Ela funcionava há décadas e estavam vinculados todos os artesãos em atividade. Teria realizado no dia 12 subsequente, observe, foi proferido no dia 10 e no dia 12, a associação realizou uma Assembleia Geral Extraordinária dos seus associados. Nessa Assembleia foi deliberado, por unanimidade, que a decisão do prefeito era inaceitável, de modo que a associação deveria ingressar com a ação constitucional cabível para assegurar a todos os associados que eles pudessem elaborar e comercializar suas obras de arte, independentemente do gênero em que fossem enquadradas. Eu percebo que, dentro das peças processuais, os alunos têm uma dificuldade muito grande ao definir, sobretudo, de que forma redigir o pedido, de que forma redigir o objeto material, o objeto material específico daquele pedido. Mas muitas vezes, pessoal, o objeto material está descrito no enunciado. Então, observem, o que a associação queria era assegurar que todos os associados pudessem elaborar e comercializar suas obras de artes, independentemente do gênero em que fossem efetivamente enquadrados. Então, aqui é o objeto específico, o resguardo do direito que, de forma mais ágil possível, o direito que está ameaçado, a associação pretende. Como havia ameaça de que o alvará de localização fosse cassado caso a determinação não fosse atendida, então isso já indica um perículo in mora específico para suscitar um pedido de medida liminar. Caso a determinação não fosse atendida, foi deliberado que seria ajuizada uma medida judicial, ainda no mês de janeiro do ano XX, para evitar que isso viesse a ocorrer. Ou seja, já se sabe que caso fosse optar, e obviamente sempre a gente opta dentro da medida específica, pelo remédio constitucional, é a primeira
especificidade ao pensar numa peça em direito constitucional é pensar sempre no remédio constitucional específico, ao passo que o remédio é mais célere. Contudo, claro que você só vai impetrar um remédio constitucional caso sejam obedecidos os demais requisitos. E os requisitos, eles serão ditos pelo próprio enunciado da peça. O primeiro requisito que me levou a vocês a pensar no mandado de segurança, né, no caso aí, inicialmente mandado de segurança, sem a especificidade, foi o fato de que não era cabível recurso administrativo com efeito suspensivo. Segundo fato foi a legitimidade, a associação dos artesãos. A gente já sabe que é a legitimidade para a impetração do mandado de segurança coletivo. Terceira evidência que é o mandado de segurança, ele deixou claro o prazo específico da medida, dia 10 de janeiro, e diz que ainda no mês de janeiro, né, a medida judicial ela teria sido ajuizada. Ela precisaria ser ajuizada ou impetrada no caso do mandado de segurança, o que observa ao cumprimento do prazo decadencial previsto na lei do mandado de segurança, né, de 120 dias. Perfeito? Então vamos lá. Para evitar que isso viesse a ocorrer, optando-se por uma via, e aqui que vocês pegam a chave específica, pessoal. Optando-se por uma via cujo procedimento mais célere seja incompatível com dilação probatória. Quando a gente faz uma análise estratégica dos últimos exames da ordem, a gente vê os exames que foram cobrados, mandado de segurança ou outras ações constitucionais específicas, como habeas data, né? Em direito constitucional não cai necessariamente habeas corpus, mas mandado de junção, necessariamente vai ter esse trecho aqui específico, cujo procedimento mais célere seja incompatível com dilação probatória. Porque exatamente essa é uma das características específicas dos remédios constitucionais, a impossibilidade de dilação probatória, que é exatamente aqui o caso. Por ser toda a questão demonstrada pela via documental. Direito líquido e certo é o direito que independe de dilação probatória, que é provado apenas documentalmente. É exatamente essa a possibilidade. Que beneficiasse exclusivamente os associados dos artesãos do município Alfa e não acarretasse o risco de condenação em honorários advocatícios. Pessoal, é interessante. Foram 6 pontos que nos indicaram com toda certeza e segurança pelo mandado de segurança coletivo, tá certo? Perdoe a redundância. Porque, observem, vou rever aqui com vocês. Não era cabível recurso administrativo com efeito suspensivo. A decisão observava, no dia 10 de janeiro de 2020, e imposição da medida, ainda no mês de janeiro, observava o prazo decadencial, perfeito. Foi dito aqui que o legitimado seria a associação dos artesãos, então o mandado de segurança na sua natureza coletiva. E, finalmente diria aqui que o modo que a associação deveria ingressar com uma ação constitucional cabível. Dizia que era uma ação constitucional. Show? Célere, incompatível com a dilação probatória e ainda que não acarretasse risco de condenação em honorários. Então, somente o mandado de segurança, que tem previsão expressa, tá? Expressa, do artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança, de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios. Então, aí a gente já mata a peça processual. Vamos só abordar quais seriam os fundamentos principais. E sempre os fundamentos, pessoal, eles giram em torno de aspectos principiológicos e direitos fundamentais que estão sendo violados aí dentro do caso específico. A competência na peça processual é que vocês saibam desenvolver o esqueleto da peça processual, identifiquem em qualquer remédio constitucional as figuras principais, quais sejam o legitimado ativo, alguns requisitos específicos que o qualificam como legitimado ativo, no caso, a associação é o legitimado ativo para o mandado de segurança coletivo, o cabimento do mandado de segurança coletivo, o requisito ao legitimado ativo, que seria a pré-constituição ânua, e a associação vinculada a toda a categoria, ao interesse específico da categoria, certo? Além disso, identificar a autoridade coatora e o ato coator específico,
que teria sido a decisão por escrito proibindo que os artesãos confeccionassem ou comercializassem obras de artes que não apresentassem compatibilidade com os padrões arquitetônicos. Esse é o ato coator em específico que restringe o direito de toda a categoria ali representada em legitimidade extraordinária pela Associação dos Artesãos. Show? É muito interessante e intuitivo todos esses elementos. Além com o seguinte, né, das partes específicas no mandado de segurança e o mandado de segurança coletivo, a gente ainda tem a pessoa jurídica a qual é vinculada a autoridade coatora, que também precisará ser intimada, né, para expressar os seus interesses na ação de mandado de segurança, quais sejam, aí, no caso específico, o município alfa. Show? Tudo certo? E sendo uma peça de direito constitucional, vai envolver uma inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade da decisão escrita do prefeito municipal, que no caso concreto não é uma mera declaração de inconstitucionalidade, mas é pela via incidental. O mandado de segurança coletiva ele pode trazer uma inconstitucionalidade, mas pela via incidental. O que eu vou querer especificamente com a ordem de medida liminar que a questão, o enunciado trouxe, geralmente ele traz no penúltimo capítulo, ele trouxe aqui no último capítulo, no início, a ameaça de que o alvará de localização fosse cassado, que haja essa abstenção, a abstenção à autoridade coatora, que ela efetivasse essa cassação aí do alvará judicial. Perfeito? Então, existe o gabarito preliminar comentado quando vem, né, sem nenhuma dúvida, a peça cabível que era o mandado de segurança coletivo. A definição da competência do mandado de segurança coletivo, ela é regida a partir da autoridade coatora, e quem é meu aluno sabe. No caso de governador do estado, a gente não tem dúvidas. Quando traz o governador do estado envolvendo ali, a gente já sabe que é o Tribunal de Justiça. Mas o prefeito municipal, se não há nenhuma informação que há previsão constitucional específica quanto a foro por prerrogativa da qualidade do prefeito municipal enquanto autoridade coatora, necessariamente a petição de mandado de segurança ela é ajuizada perante o juízo da comarca específica. No caso aí, era o município alfa, especificamente aqui o caso aqui da área central ameaçada, o caso da lei do município alfa. Perfeito? Então, a comarca específica, a gente não sabe identificar em tese qual é a comarca, mas eu acho que aqui na peça, talvez ele tenha falado referência à comarca X, para poder eles terem colocado ali em especificidade, mas esse é o primeiro ponto a ser identificado. Show? Então, a petição inicial, o primeiro elemento da petição inicial é o seu ajuizamento, é quando você define a competência, já sabe que o ajuizamento ali vai ser perante ao juízo da comarca específica do município alfa, onde está inserida a jurisdição do município alfa, já que os dados do enunciado não permitiriam identificar uma organização judiciária local diferente ou distinta. Na qualificação das partes, é o segundo ponto do esqueleto da peça após o endereçamento. É como a gente qualifica legitimado ativo, legitimado passivo e pessoa jurídica interessada. Então, o legitimado ativo será a Associação de Artesãos do município alfa, a autoridade coatora, necessariamente o prefeito do município alfa. Lembre-se, você pode colocar como preliminares, que não são tecnicamente preliminares, mas traçar antes daquela parte específica dos fatos e do direito dentro da peça do mandado de segurança. Notadamente, as características adicionais, como a observância ao prazo decadencial, a qualificação da legitimidade ativa, tudo aquilo dali pode ser colocado como um elemento preliminar. Então, e o cabimento, obviamente. Então, a legitimidade ativa da associação ela vai decorrer do fato dela ser associação legalmente constituída em funcionamento há mais de um ano e estando na defesa de direito líquido e certo dos artesãos associados. Sempre, para você pontuar, você vai colocar a informação específica, o requisito da pré-constituição ânua e os interesses aos quais estão inseridos na categoria.
E o artigo com previsão constitucional e legal daquele instituto, pessoal. Essa é a base específica para você pontuar integralmente, tanto na peça quanto nas questões da OAB. Então, previsão constitucional, artigo 5º, inciso 70, a linha B da Constituição Federal, onde está inserido e previsto o mandado de segurança coletivo, né? E o requisito específico ali. Previsão legal, artigo 21 da Lei 12.016, de 2009, a Lei do Mandado de Segurança. Show? Definir a legitimidade passiva, né? Ou seja, a autoridade coatora. Você vai identificar qual foi o ato coator, a decisão escrita que determinou que não fosse elaborado ou comercializado obra de arte que não se ajustasse aos padrões indicados. Então, o ato coator específico, você indica o artigo onde tem a previsão específica da violação do ato coator, artigo constitucional, e a previsão na lei, artigo 1º da Lei 12.016. Perfeito? Além disso, indicando a pessoa jurídica vinculada à autoridade coatora nos termos do artigo 6º, caput da Lei 12.016, que vai estar tudo marcado ali no vade-mecum de vocês. E o outro tópico, como a gente já mencionou, da observância ao prazo decadencial. Alguns fazem o tópico como tempestividade, não tem nenhum erro, tá? Embora tecnicamente tempestividade seria um requisito muito mais próximo a um recurso, mas não tem nenhum erro que vocês nomeiem esse tópico como da tempestividade. Mas tecnicamente seria do não decurso do prazo decadencial. Na verdade, da observância desse prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei 12.016, de 120 dias, que aí você demonstra que, no caso concreto, o próprio enunciado diz que foi observado esse prazo decadencial específico. Show? Vamos lá no gabarito definitivo, só para eu mostrar para vocês como fica a distribuição dos pontos. E olha como é bem interessante essa questão do endereçamento, da legitimidade e dos próprios fundamentos de mérito que vão ser utilizados ali na peça. E essa distribuição específica dos pontos. Observem, o endereçamento aqui, ele traz 0,10, alguma pontuação que não é tão absurda, então mesmo que você até tivesse colocado Tribunal de Justiça, você não teria perdido tantos pontos se você soubesse todos os requisitos específicos, né, de qualificação da peça. Então a petição é endereçada ao juiz da comarca X, já que os dados constantes do enunciado não permitem identificar a organização judiciária do local. O impetrante é a Associação dos Artesãos, do município Alfa, 0,10, a autoridade coatora, o prefeito do município Alfa. Um tópico lá para legitimidade, e aí você pode, né, e você deve falar sobre a legitimidade ativa e legitimidade passiva. Na legitimidade ativa, no caso do mandado de segurança coletiva, existem requisitos específicos para afirmar a legitimidade da associação, que é a pré-constituição ânua e a defesa dos direitos líquidos e certos de todo o grupo e a categoria ali de associados. Previsão constitucional e previsão legal específica. Gabaritando nesse ponto da legitimidade 0,30. Olha aí já foi uma super pontuação. Legitimidade passiva, do mesmo jeito. Indique na peça e no enunciado de forma específica qual foi o ato concreto que demonstrou o ato coator, que aí você pode transcrever com toda a tranquilidade do mundo. Você pode transcrever, né, o que foi determinado, a decisão escrita ali do prefeito municipal, que diz que não fosse elaborado ou comercializado obra de arte que não se ajustasse aos padrões indicados. E, claro, colocar a previsão constitucional, né, inciso 69 do artigo 5º da Constituição Federal e o artigo 1º da Lei 12.016, que aponta ali o conceito de ato coator. Tá? A autoridade coatora está vinculada ao município, ali geraria 0,10 pontos, e a afirmação da previsão legal de indicação do município da pessoa jurídica interessada, artigo 6º caput da Lei 2016, lhe daria mais 0,10 pontos. Show? A observância ao prazo decadencial, você identificar no caso específico que teria sido impetrado no mesmo mês que foi proferida a decisão, é o conteúdo de 0,10, e a menção ao artigo 23 da Lei 2016, também outro 0,10. Show? Professor, nas suas aulas o senhor indica
que, assim como o artigo 319 do CPC, que traz o passo a passo da petição inicial, o mandado de segurança é uma petição inicial. A gente tem a parte dos fatos, né, que é a causa de pedir, subdividir em causa de pedir fática ou remota e causa de pedir próxima ou jurídica. Então, a gente tem os fatos e os fundamentos de mérito. Professor, eu vejo que não é tão pontuado os fatos. Existem algumas peças que eles pontuam a exposição dos fatos. Então, minha dica, coloque os fatos, mas de forma resumida, em apenas um parágrafo, os fatos principais ali indicados, tá certo? Porque dependendo do examinador, ele pode pontuar 0,10, 0,10 pode fazer a diferença na aprovação de vocês, perfeito? Sem perder muito espaço. Mas, claro, a essência da peça, a pontuação maior estará nos fundamentos de mérito. E os fundamentos de mérito, eles subdividem entre dois fundamentos em toda peça cobrada no OAB. Entre fundamentos processuais, que você vai indicar o porquê que você observou o cabimento daquela peça, e fundamentos de ordem de direito material, quais seriam os direitos violados. No caso do direito constitucional, são os direitos fundamentais que foram comprometidos, né, de forma específica. Então, o mérito é identificar de que modo a ilegalidade ou abuso de poder no ato coator, que foi a decisão do prefeito. Você vai indicar que a decisão do prefeito, por exemplo, ao caso em que especificou os padrões artísticos para a comercialização e produção de algumas obras artísticas, ele afrontou logo de cara, e aí você começa sem medo. Começa pelo artigo 5º. Afrontou a liberdade de expressão da atividade artística, que deve ser exercida independentemente de qualquer censura. Artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal. Além de tudo, estabeleceu, por ato específico municipal, sem previsão em lei que rege a profissão, que apenas a lei poderia restringir o exercício da profissão, violando o direito ao livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, previsto no artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que é a norma constitucional de eficácia contida e não a norma constitucional de eficácia limitada. Observem, é livre o exercício de qualquer profissão, de qualquer ofício, salvo as restrições previstas em lei. E a restrição aí foi em decisão do próprio prefeito, uma decisão infralegal. Então, eu tenho duas violações previstas logo no artigo 5º. Quase sempre o gabarito é assim, pessoal. Eu tenho princípios constitucionais violados previstos no artigo 5º, um daqueles incisos que vocês vão pesquisar. Depois eu tenho princípios constitucionais que podem estar lá relacionados à ordem econômica. E, finalmente, eu tenho princípios constitucionais naqueles artigos que eu disse para vocês, mais ao final da Constituição Federal. Tá? Quase sempre é desse jeito. Caso, obviamente, eu não tenha uma violação ao processo legislativo, que indica controle de constitucionalidade, que é a regra ali na disciplina de direito constitucional. Então, um ponto bem interessante que vocês devem observar aí sobre essas medidas. Show? Então, só aí você já pontuaria 0,6 pontos de cada um. Eu colocaria os dois fundamentos. Na peça, o examinador considerou um ou outro, dentro da base ali, da topologia do artigo 5º. Mas indo à frente, lá naqueles últimos artigos que eu falei para vocês, há um dever do Estado de incentivar a valorização e a difusão de todas as manifestações culturais. Então, previsão dos direitos culturais, artigo 215, caput, e artigo 216, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição Federal. Aqueles artigos que estão lá atrás, porque ele previu direitos culturais. Show? Professor, o senhor falou que sempre cai princípios da ordem econômica. Quase sempre eu tenho inconstitucionalidade ao princípio da ordem econômica, sobretudo o princípio da livre iniciativa, que foi comprometida ali para o exercício dos artesãos. Então, restringiu-se o princípio da livre iniciativa, previsto no artigo 170, caput da Constituição Federal. E lembre-se, quem é meu aluno sabe, quase todo o espelho de direito constitucional, de uma peça constitucional, vai ter o famoso princípio implícito, corolário do devido processo legal, chamado princípio da proporcionalidade.
é muito interessante. Claro, obviamente, a ideia de proteção do prefeito ali ao patrimônio arquitetônico, histórico-cultural foi desproporcional quanto aos fins. Ele, para proteger alguns direitos específicos super válidos, ele restringiu vários outros direitos fundamentais numa relação de custo-benefício que não valeria a pena esses sacrifícios. Então, a gente tem a violação ao princípio da proporcionalidade nos seus subcorolários, os subprincípios da necessidade, adequação e proporcionalidade estrito sensu. Bem interessante aí, pontuado com 0,10, mas esse 0,10 poderia fazer a diferença e, como eu sempre digo, quase todo gabarito tem referência ao princípio da proporcionalidade. Mesmo que não pontuem, coloquem a proporcionalidade e, claro, argumentem porque houve a violação da proporcionalidade. Show? Dentro da peça, como eu disse para vocês, isso poderia estar fundamentado antes do fundamento, nas regras de cabimento do mandado de segurança. Você pode fazer um tópico do cabimento, que é a questão processual. Observem, no caso concreto, você vai identificar quais foram os direitos coletivos violados e por que era cabível a impetração do mandado de segurança coletivo nos termos do artigo 21, parágrafo único da Lei 2016. E além do mandado de segurança coletivo, porque é cabível o mandado de segurança, indicando que há prova pré-constituída, que a decisão é toda documental, a previsão específica da prova pré-constituída. Você poderia até dizer mais coisa, como não há possibilidade de condenação em honorários, mas aquilo dali você pode se referir até nos pedidos específicos, já dizer, indicar que você tem ciência disso daí. Show? Tudo certo? Lembre-se, e aí é uma dica que eu geralmente dou aos meus alunos. Finalizados a fundamentação jurídica da peça, é uma parte super importante, específica da peça, nós temos a liminar. Professor, eu geralmente no escritório que eu trabalho, eu coloco a liminar ou a tutela de urgência, no rito ordinário, logo no início da peça. E aí eu sempre digo, talvez não seja o momento adequado, porque apenas depois que você apresentou os fundamentos jurídicos, você tem uma fumaça do bom direito, você tem uma probabilidade específica do direito que já foi apresentado, para demonstrar que tem ineficácia da medida, caso seja concedida ao final, que eu tenho periculum in mora e por isso eu vou ser concedida a liminar. Então, topologicamente, é como estar no espelho do OAB, o pedido de liminar ele deve vir ao final da fundamentação jurídica e antes dos pedidos finais. E, claro, vai ser reforçado no pedido final. Show? Tudo certo? Então, você vai colocar lá, nesse espelho, não teve a previsão do artigo 7º, inciso 3 da Lei do Mandado de Segurança, mas eu pensaria nisso daí, a referência legal, a previsão legal. Você vai indicar a solidez do direito, ou seja, a probabilidade do direito expressa nos próprios fundamentos de mérito que você já indicou, e o risco da ineficácia da medida final se a liminar não for deferida, indicando expressamente o porquê há esse risco, tirando lá do enunciado. Lembram, os artesãos podem ser impedidos de comercializar suas obras e o centro de artesanato pode ter o seu alvará cassado, o que compromete o risco até a própria subsistência daqueles artesãos. Então, tudo estava ali no enunciado, você tem que fazer a referência para você pontuar nos requisitos específicos para a concessão da medida liminar. Perfeito? Seguindo aos pedidos finais, é aquele ponto que eu sei que vocês já estão um pouco cansados no final da peça. Mas, pessoal, os pedidos finais eles são muito importantes, eles vão concretizar a aprovação de vocês. Os pedidos finais sempre eu inicio trazendo o pedido de medida liminar, dizendo qual o ato específico, e quase sempre em direito constitucional, logo na medida liminar, eu tenho uma inconstitucionalidade, ainda que incidental, ou seja, não é o objeto principal, mas ela é incidental, e eu tenho o pedido de confirmação final. Esses dois pontos são essenciais para você pontuar. Pedido de confirmação da medida liminar e pedido de providências finais. No mandado de segurança, eu tenho inicialmente a concessão da medida liminar. No caso específico aí, era para reconhecer a inconstitucionalidade da determinação, da ordem escrita do prefeito municipal e trazer uma ordem. Olha o que é o mandado de segurança. Ele é uma ação mandamental. Então, ele impõe uma ordem.
já que os artesãos poderão ser impedidos de comercializar suas obras, então eu tenho que dar uma ordem de abstenção à autoridade coatora para que não adote nenhuma medida que reporte na cassação do alvará de localização do centro de artesanato ou até que limite o livre exercício da profissão dos artesãos. Perfeito? Você vai dizer especificamente qual o objeto da vida que você quer resguardar na concessão da medida liminar. Claro, antes falando da inconstitucionalidade ali para pontuar. Perfeito? E ao final, você quer a procedência do pedido com a confirmação da ordem da medida liminar, né? A procedência do pedido no mandado de segurança, mais tecnicamente, seria pedir a concessão definitiva da ordem, a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a medida liminar já concedida. Perfeito? Você fecha a peça com aqueles elementos fundamentais, valor da causa, local, data, advogado, OAB e corre para a felicidade que metade da prova você já tem garantido para conquistar a sua aprovação. Show? Visto aí a peça processual, todos os requisitos, todos os pontos, vamos passar aqui para as questões. A gente tem 4 questões. E um ponto em comum que vocês vão observar, e que eu digo muito para os meus alunos, e aí vocês que estão assistindo essa aula de correção de peças hoje, pessoal, que é bem interessante, porque ajuda em quem ainda vai fazer o exame, né? Sobretudo em quem ainda vai fazer o exame. Vocês vão observar que, se vocês observarem as minhas últimas aulas, muitos dos artigos que estão nos espelhos são artigos repetidos, são artigos que já foram cobrados outras vezes. Quem é meu aluno sabe que o artigo 61, parágrafo 1º, que fala sobre os atos, né, específicos encarregados ao presidente da República, né, nesse ato específico do chefe do Poder Executivo, já com toda certeza sabe que aquilo ali vai estar no gabarito das questões de direito constitucional, se não tiver também na previsão específica da peça processual. Então é um ponto muito importante você ter ideia dos artigos que mais caem, aqueles que vão fundamentar as peças. E nas questões de direito constitucional, controle de constitucionalidade, difuso e concentrado. Saber quais são os legitimados do controle concentrado. Saber quais são as hipóteses e teses específicas do controle difuso. Entender competências constitucionais definidas. Entender processo legislativo e regras que descumpram o processo legislativo são fundamentais. Processo legislativo é uma disciplina das mais importantes e essa prova do 39º exame demonstrou que processo legislativo foi o número 1 de cobrança em praticamente todas as questões do exame do 39º exame. Sem mais delongas, vamos resolver aqui as questões para a gente finalizar a correção da nossa prova. A Lei Complementar Federal XX condicionou o exercício de determinada atividade econômica, não mencionada expressamente na ordem constitucional, a prévia autorização do órgão público competente. Observe aí, exercício de atividade econômica. Opa! Tem algum... Vou abrir meu VAD-MEC, vou abrir minha Constituição. Tem algo na Constituição que fala sobre a ordem econômica. Então, já estou indicando aqui, na palavra-chave, onde eu vou encontrar a resposta da questão. O professor fala muito em princípios da ordem econômica. Está por ali, algo está por ali. Né? De quais são os limites constitucionais ou exercícios da regulação da ordem econômica? Onde é que talvez estejam ali previstos? Pode ser. Então, a Lei Complementar Federal, ela condicionou o exercício de alguma atividade econômica não mencionada expressamente na ordem constitucional à prévia autorização do órgão público competente. O que não é a regra, tá? A regra é que haja uma liberdade ao exercício da atividade econômica, independentemente de autorização. Poucos anos depois, a Lei Ordinária Federal dispôs que a autorização somente seria concedida com o preenchimento de requisitos diversos, o que se mostrava mais restrito para os interessados. E aí fica a pergunta, uma lei ordinária pode revogar uma lei complementar? Eu acho que essas são das dicas específicas aqui. Inicialmente, a lei complementar podia limitar o exercício da atividade econômica? Essa é o destrinchar das duas hipóteses específicas, né? Então vamos lá.
Acresce-se que tanto a Lei Complementar XX como a Lei Ordinária YY foram editadas sob a égide da Constituição da República de 1988. Aqui eu vou abrir com vocês só a Constituição aqui rapidinho, para a gente ter uma ideia aqui, eu recuperar com vocês o link dos artigos específicos da ordem econômica. Só para mostrar com vocês, já que eu estou falando com tanta evidência aqui dessa previsão específica desses artigos, tá? Qual a primeira pergunta ali que é formulada? A sociedade empresária Alfa contratou você como advogado e formulou os seguintes questionamentos. É compatível com a ordem econômica a alteração pela Lei Ordinária Federal número YY dos requisitos exigidos pela lei complementar? Justifique. E o segundo ponto, a sociedade empresária pode ajuizar uma ação de modo a submeter a questão ao controle concentrado de constitucionalidade perante o tribunal competente, pedindo que seja reconhecida a incompatibilidade da lei ordinária com a ordem constitucional? Observem, são duas perguntas diferentes. Geralmente, nas questões de direito constitucional, eu venho uma pergunta de direito material, de violações às normas, e outra pergunta de direito processual, de cabimento, legitimidade de ações constitucionais. Quase sempre é assim. Previsão ali das questões quase sempre é mais ou menos gira em torno disso daí. Então, vamos ver ali especificamente a previsão. É compatível com a ordem econômica a alteração de lei ordinária XX ali específico? Esse é o primeiro grande questionamento. Está tão pequenininho aqui a parte da Constituição, mas eu vou abrir aqui para vocês, para a gente colocar lá o artigo 170 da Constituição, que o professor está falando tanto. Princípios da ordem econômica, soberania nacional, livre concorrência, busca do pleno emprego, livre iniciativa, está próprio aqui no caput do artigo 170. Olha que ponto interessante. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, olha aqui esse ponto. Igual à liberdade de exercício da profissão. É uma norma constitucional de eficácia contida ou restringível. Ou seja, é assegurado a todos o livre exercício da atividade econômica, sem a necessidade de autorização dos órgãos públicos para aquele exercício. Então, para abrir uma determinada atividade empresarial, iniciar uma atividade empresarial submetida ao registro na junta comercial, eu não preciso de uma autorização de órgão público, apenas o ato formal de registro, mas não a autorização. Mas se a lei prevê, claro, informado pelos princípios da ordem econômica, por algum dos motivos específicos para ser essa lei constitucional, obviamente, é possível essa limitação. Isso foi o que foi dito na Constituição. Agora, observem. Em processo legislativo, a gente fala o que pode mais, pode menos. O que pode menos, não pode mais. A lei indicou qual a espécie legislativa que poderia limitar esse direito ao livre exercício da atividade econômica independente de autorização? A lei, ela falou, nos casos previstos em lei. A lei não, desculpe, a Constituição, né? Ela disse nos casos previstos em lei. Então, observem, ela não condicionou a previsão de lei complementar. Quando ela diz lei complementar, a Constituição ela é taxativa. Ela vai dizer, nos casos previstos em lei complementar. Dentro dessa hipótese específica, embora a lei complementar XX tivesse alterado e previsto essa condição específica e posteriormente foi alterado pela lei ordinária, mas já poderia ter sido uma lei ordinária. E aí, professor, a lei complementar pode regular algo que deveria ter sido por lei ordinária? Pode. O que pode mais, pode menos. O que pode menos, que não pode mais. Então, a lei ordinária, ela pode revogar lei complementar? Pode sim, desde que no conteúdo de lei ordinária. No conteúdo de lei ordinária. Então, primeiro ponto. Nesse caso, é compatível essa alteração? Sim, é compatível. Como a matéria ela deve ser disciplinada em lei ordinária, nos termos do parágrafo único do artigo 170 da Constituição, a lei complementar ela poderia ser alterada por diploma normativo de
natureza diversa perfeitamente, indicando o fundamento e indicando a previsão constitucional. Exatamente isso. E o segundo ponto, de direito processual constitucional. Sociedade empresária pode ajuizar ação de controle concentrado de constitucionalidade? Lembra, controle concentrado perante o STF, no caso aí, a lei ordinária perante a ordem constitucional? Era possível isso daí? Pessoal, isso daí vocês que fazem segunda fase certamente irão dominar o artigo 103 da Constituição Federal, que prevê os legitimados. E aí vocês teriam certeza, absolutamente, que uma sociedade empresária ela não tem legitimidade para submeter lei ordinária federal ao controle concentrado nos termos do artigo 103 da Constituição Federal. Aí seria fichinha para vocês observar esse gabarito. Sempre lembre-se de que forma vocês vão responder. Sim ou não. Depois, a argumentação jurídica, depois a previsão normativa. Esse é o bizu para responder as questões de segunda fase de direito constitucional e todas as disciplinas ali no exame da ordem. Vamos ver aqui essa questão 2, tá? O presidente da República apresentou projeto de lei desculpa, pessoal, visando aumentar em R$100 o valor de certa gratificação paga aos servidores públicos da União. Em razão de grande mobilização da categoria, a Câmara dos Deputados aprovou substituto ao referido projeto de lei, aumentando essa gratificação para R$200, o que representaria o dobro do que foi proposto pelo chefe do Poder Executivo. Olha aqui que interessante. Esse é um fenômeno que a gente conhece muito como a chamada emenda jabuti. Em alguns casos a gente pode falar de contrabando legislativo. O contrabando legislativo e emenda jabuti, ela pode ser tanto para aumentar a despesa quanto para modificar a pertinência temática, colocar algo que não tinha nada a ver com o tema naquele projeto de lei proposto. É possível o direito de emendas parlamentares? É possível, mas no caso de propostas que são competências privativas a serem apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, não pode implicar aumento de despesa, nem pode alterar a pertinência temática. Show? Isso daí vocês dominam ali em processo constitucional, em processo legislativo. Beleza? Então vamos lá. Além desse aumento de despesa, teriam sido alterados diversos comandos do regime jurídico dos servidores públicos da União, o que sequer teria sido objeto da lei original, ou seja, regime jurídico do servidor público da União. Só quem é que pode fazer isso? Iniciativa parlamentar pode? Aí eu tenho certeza que vocês já sabem que não, porque vocês vão saber que é fundamental vocês saberem o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Show? No âmbito do Senado, foi igualmente aprovado o texto oriundo da Câmara dos Deputados. Sobre a hipótese formulada, responda aos itens seguintes. Esse aumento de gratificação em R$200, ao invés dos 100 propostos, é compatível com a Constituição? Vocês já sabem. Aumento de despesa é vedado nos projetos de lei de iniciativa exclusiva ou privativa do presidente da República. Então, não é possível, porque é vedado o aumento de despesas no projeto de lei de iniciativa exclusiva do presidente da República. Qual a previsão? Artigo 63, inciso 1 da Constituição, também previsão no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Show? E o segundo tópico, a alteração dos comandos do regime jurídico dos servidores públicos da União, com inovação ao projeto de lei original. É compatível? Igualmente, não. Como era matéria de iniciativa privativa do presidente da República, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A também, não poderia ser inserido no projeto de lei por iniciativa dos parlamentares. Então, viola a matéria de iniciativa privativa. E aí, se tivesse uma terceira pergunta, se o presidente sancionasse, essa lei seria constitucional? Havia uma grande discussão, inclusive com previsão em súmula do Supremo Tribunal Federal, que seria possível essa convalidação. O entendimento que prevalece atual é que não. O vício de iniciativa ele não se convalida com a sanção do chefe do Poder Executivo.
continuaria sendo inconstitucional, uma inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício na fase de iniciativa do projeto de lei. Show? Tudo certo? Tudo certo? Então, vamos passar para a terceira questão. Observem, pessoal. As questões, em essência, se repetem mesmo. Questão 3. Um grupo de senadores apresentou projeto de lei complementar no âmbito do Senado Federal, com o objetivo de estabelecer as normas gerais a serem adotadas no emprego das Forças Armadas. Observa aí. Senadores apresentaram projeto de lei para estabelecer normas gerais a serem adotadas no emprego das Forças Armadas. É sério, professor? É sério? Aí o aluno vai perguntar assim, é sério que está cobrando topologicamente o mesmo local onde tinha um artigo com a mesma previsão? Ponto bem interessante, né? Mas acontece isso. Após amplas discussões com a presença de 70 senadores na votação plenária, o projeto contou com 36 votos a favor e 34 votos contrários, sendo aprovado pelo presidente da Casa Legislativa. Observem aí. No caso específico, era um projeto de lei complementar. Vocês já sabem qual é o quórum de lei complementar? Maioria absoluta. A presença e aprovação de 36 votos configura a maioria absoluta. A maioria absoluta é diferente de maioria relativa para a lei ordinária, que é apenas a maioria dos presentes, que seria aí contabilizado os 70 senadores presentes. Tudo bem, mas para a lei complementar, não. A lei complementar, ela considera os 81 senadores. Então, precisa de 41 senadores para ser aprovados um projeto de lei complementar. Eu tenho dois vícios específicos aí. Um vício de iniciativa, outro vício formal, objetivo, quanto a quórum, nessa lei complementar aprovada. O presidente do partido político Alfa, que contava com larga representação na Câmara dos Deputados, para onde o projeto seguiria, solicitou que sua assessoria jurídica respondesse aos seguintes questionamentos. A. O grupo de senadores tinha legitimidade para apresentar o projeto de lei complementar? Isso daí vocês certamente dominam pela mesma fonte específica. Não possui legitimidade, pois trata-se de matéria de iniciativa legislativa privativa do presidente da República, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1, ou inciso 2, a linha F da Constituição Federal. Sempre lá o 61, parágrafo 1º, caindo nas provas, em duas questões repetidas. Entenderam? E o segundo questionamento, item B. A aprovação do projeto de lei complementar na votação realizada no plenário do Senado Federal ocorreu em harmonia com a ordem constitucional? Inconstitucionalidade formal objetiva. Você vai dizer, não, o Senado conta com 81 senadores e os projetos de lei complementar precisam de maioria absoluta, conforme previsão do artigo 69 da Constituição Federal, o que corresponderia a 41 senadores, que é um número inteiro acima da metade dos membros da Casa Legislativa. Ou seja, no caso concreto, há uma inconstitucionalidade na aprovação desse projeto de lei, porque não foi cumprido o quórum necessário para a aprovação da lei complementar. Show? Não ou sim, fundamento, previsão constitucional ou legal. Nesses casos, apenas previsão constitucional. Finalmente, a gente vai para a nossa última questão. Eu acho que vocês estão um pouco tranquilizados, vocês que vão fazer o próximo exame da ordem, especialmente direito constitucional. Porque quando vocês percebem, vocês tendo uma conjuntura, uma base forte em direito constitucional, em processo constitucional, em processo legislativo, vocês conseguem dominar toda a prova com uma facilidade impressionante. Não é isso? Então isso traz uma certa tranquilidade. A Lei Federal número XX disciplinou um programa de concessão de subsídios agrícolas a serem preferencialmente fornecidos nos períodos de entre-safra. É interessante que sempre trazem uma matéria bem diferente, reforma agrária, política agrícola, urbanismo, meio ambiente, sempre tem uma questão diferente, mas aí você vai olhar que talvez o fundamento constitucional seja o mesmo, né? Seja o mesmo.
Alguns aspectos do programa, por expressa determinação legal, deveriam ser regulamentados pelo chefe do Poder Executivo Federal. Então, é comum o exercício da atividade regulamentar pelo chefe do Poder Executivo. Ao ser publicado o decreto regulamentar, o deputado federal João Silva constatou que algumas de suas normas dispunham em sentido diametralmente oposto àquele estabelecido na lei federal. Quem é meu aluno sabe que a gente vê controle de constitucionalidade político e sabe que existem hipóteses de controle de constitucionalidade político repressivo. Né? Isso é possível em algumas hipóteses específicas. Mas existe o controle de constitucionalidade possível e existe ainda o controle de legalidade, né? Que aí é um ponto diferente e que tem previsão constitucional. Qual a diferença? Se o fundamento da norma ela é uma lei, o controle específico daquela norma infralegal é o controle de legalidade. Se aquela norma ela busca fundamento diretamente conforme a previsão constitucional, o controle é de constitucionalidade. Há uma inconstitucionalidade a ser alegada. Ao ser publicado o decreto regulamentar, o deputado constatou, né, que algumas das normas se oporiam ao estabelecido na previsão na lei federal. E aí, o João solicitou a assessoria jurídica que respondesse aos questionamentos que informam as últimas questões para aprovação de vocês no exame 39. Há alguma medida que possa ser adotada no âmbito do Poder Legislativo para impedir que os dispositivos desse decreto regulamentar colidam com a lei federal, continuem a produzir os seus efeitos? Aí que é interessante que vocês saibam as competências específicas do Poder Legislativo e sabem que o Poder Legislativo ele pode, de forma excepcional, sustar os atos normativos que exorbitem o exercício do poder regulamentar. Previsão expressa no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, que é aquele caso que a gente falava muito em exercício de controle de constitucionalidade político-repressivo. Então, sim, cabe a quem? Ao Congresso Nacional poder sustar os atos normativos que exorbitem do poder regulamentar nos termos do artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Já o item B, esse decreto regulamentar, em colidência com a lei federal, poderia ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? E aí você saberia. Quem pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Um ato infralegal pode ser objeto apenas se ele inovasse a ordem jurídica. Então, por exemplo, um decreto autônomo que tem previsão expressa prevista na Constituição, inovando a ordem jurídica, mesmo sendo infralegal, poderia ser objeto de ADI. Mas no caso específico era apenas um decreto regulamentar. Ele não disse que inovou a ordem jurídica, ele disse que contrariou a previsão em lei, mas ele não disse necessariamente que inovou. Dessa forma, não é possível a submissão para a ADI e você vai indicar o próprio artigo na Constituição de cabimento da ADI. O contexto do decreto regulamentar importa no controle de legalidade, não de constitucionalidade. Logo, não se trata de matéria que possa ser objeto ao controle de constitucionalidade nos termos do artigo 102, inciso 1, alínea da Constituição Federal. Controle de legalidade, não controle de constitucionalidade. Quem sabe na sua prova, no 40º exame, eles cobrem controle de convencionalidade? Pode ser algo assim. Né? Mas esse paralelo em controle de legalidade, convencionalidade e constitucionalidade, ele sempre existe nas provas da OAB. Pessoal, vamos encerrar por aqui a nossa correção do 39º exame. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido super proveitoso para vocês. Desejo a quem for fazer o 40º exame ou os exames aí da frente, que sejam muito exitosos, tá? E podem contar comigo, professor Ian Colasso. Até logo!